Hi everybody, how you guys doing? Okay, so I'm here to record our video aula, I believe, número 6. E essa videoaula eu vou falar sobre verbos no passado. Revisando aí, a gente está aprendeu, né? Os verbos no passado. E a gente viu que eles podem ser separados em duas categorias, né? Entre o verbo regular e os irregulares. Não, no passado, para fazer pergunta, a gente também aprendeu que a gente usa o did. O did é aquele auxiliar que bota força na pergunta, porque em inglês a gente não pode fazer pergunta começando com o pronome pessoal. Não se pode fazer pergunta começando com you, com he, com she, como a gente faz, né, no português. Então, no inglês a gente não faz. Desculpa, eu tô aqui dentro do carro porque tive que vir pra cá porque não tem lugar nenhum na escola para fazer esse vídeo, de tanto barulho, de banda, Então eu falei, vou no estacionamento, vou gravar lá, mas vai sair. Então, como eu estava dizendo, então em inglês a gente não faz pergunta com os pronomes. A gente tem que colocar o do, o does pro presente, e pro passado é o did. Isso aí você pode revisar lá na outra aula que eu fiz para você. Então, o que acontece? Excuse me. Quando os verbos estão na afirmativa, eles vão para o passado. Lembra que eu falei? Que você, quando não usa o did na frase, é porque a frase é afirmativa, né? Por exemplo, você orou por mim? Sim, eu orei. Sim, eu orei é uma frase afirmativa, então orei tem que estar no passado. O verbo orar é to pray e o passado de pray is prayed. Então, o que acontece aí? A pronúncia, né? É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Como eu pronuncio os verbos regulares, aqueles que eu preciso acrescentar ed, né? Como eu pronuncio ele no passado? Um problema pra gente que tem língua portuguesa ou língua hispana, porque nós gostamos de pronunciar esse ed. Só que em inglês esse ed não é pronunciado. Não existe verbo nenhum, gente, que seja irregular, que tenha pronúncia com ed. Esse ed não existe. Ed só existe Edward Mãos de Tesoura. O resto não existe. Então vamos aproveitar, vamos lembrar do Edward Mãos de Tesoura e pegar a tesoura dele e cortar esse ed aí, porque ele não tem nenhum som. Então, muitas vezes a gente ouve as pessoas que estão aprendendo inglês, né, falarem, por exemplo, eu orei por você, aí a pessoa fala assim, I prayed it for you. Errado, não existe esse som. Então, como que a pronúncia é feita desses verbos regulares? Isso aí prestando atenção que é para verbos regulares, né? Que são os verbos que a gente bota ed no final para fazer o passado. Então, como que eu pronuncio? Existem 3 maneiras, gente. 3 maneiras de pronunciar esse ed no final. Você pode pronunciar sendo apenas de. Você pode pronunciar como se fosse um T. E você pode pronunciar como se fosse um ID. Ai, Raquel, mas aí you confuse my mind. Você confundiu a minha mente. Não, é simples, é regra. É uma coisa boa do inglês. Tudo chega numa fórmula, tudo leva uma regra. E se você estudar a regra e praticar a regra, você não vai ter problemas de pronúncia. E seu inglês, ó, vai ficar lindo, bem pronunciado, ok? Então, eu anotei aqui que também a minha cabeça não eu não tenho cabeça de computador, mas eu anotei aqui alguns exemplos para poder passar para você. E vou estar passando um vídeo que eu achei bastante interessante, porque esse vídeo bota bastante verbos e a pronúncia. Então, para que, né, inventar a roda? Se já tem alguém que já fez, eu vou mandar esse vídeo para você também assistir e continuar praticando, ok? Então, vamos lá. Os verbos podem terminar, a pronúncia pode ser com D, com T de tatu ou ID, tá bom? Não, quando é que os verbos terminam com... Deixa eu começar aqui com D. D é mais fácil.
toda vez que você tiver um verbo que a pronúncia dele, a palavra, quando você fala, você sente a vibração aqui na sua garganta, a gente chama isso de voice sounds, sons da voz, voice sounds. Você sente a sua garganta vibrar. Todos esses verbos, quando eles estão no passado, você vai pronunciar esse ED que vai aparecer aí como só D, como se fosse D apenas, not ed, just D, ok? Para ficar mais fácil. Que sons são esses que aparecem na nossa garganta? Por exemplo, sons de letra B, sons de letra E, so eu sei B, A, som do G, G, sons da letra I, A, do J, R, do L, L, M, M, N, N, R, R, ok? U, O, V, V, W, W, Z, Z, and Y, Y. Esses sons, se você botar a mão aqui, você sente eles vibrarem, ok? Então, vamos te dar um exemplo. Por exemplo, a palavra close, to close, que significa fechar, né? Então, como que se soletra? C-L-O-S-E-D, closed, passado. Aí, se você não sabe, você pronunciaria closed. The door is closed, né? Porque tem esse ED aí. Só que tá errado. A gente não fala closed. A gente fala the door is closed. Closed. Porque é um D. O E não aparece. O E tá ali, mas ele não tem som. Então, você vai pronunciar ele com D. Por quê? Porque a frase termina com som close. É aqui, é o E, não é isso? Então, passado eu boto ED, mas aí eu pronuncio só com D, closed. Outra palavra, arrive. Arrive. Se você botar a mão aqui, você vai sentir. Arrive. Chegar. Minha prima acabou de chegar. My cousin just arrived. Ok? Então, não é arrived, é arrived. Arrived. Outro exemplo. Tem muitos aqui. Call. Ok. Call é o L, né? O call que eu te falei, o L. Então, call significa chamar, telefonar para alguém, né? Eu te chamei, eu te liguei, você não atendeu. Aí muita gente fala assim, I called you. I called you. Errado. I called you. I called you. I called. Ok? Então é só D. Outro exemplo. Clean. Eu limpei uma casa semana passada. Muita gente fala, I cleaned. I cleaned the house. I cleaned your house. Não. I cleaned. I cleaned. So, o D só, não é D. I cleaned. Ok? Mais um exemplo. Answer. Answer, de responder. You answer me. Não, não é answered. I answered. I answered your question. I answered your question. Ok? E outros, por exemplo, allow, permitir, allowed. Boil, ferver, boiled. Cause, isso foi causado, caused, not caused, caused. Approve, aprovar, approved, approved, ok? Então, essa é a primeira parte. Verbos que tem voice sounds, desse aí que eu falei, B, E, G, I, J, L, M, N, R, T, H, U, V, W, Z e Y,
são os voice sounds, verbs. Você sente ele aqui na garganta. Quando você pronuncia, você não pronuncia ed. Não existe essa pronúncia de ed no inglês. Você pronuncia ele como se fosse só o D. Called, caused, approved. Ok? D only. Segundo grupo. Verbos regulares que terminam, que os verbos são regulares, a gente põe ED, mas o som não é com ED, o som é com T, de tatu, de titia, de tico-tico no fubá. T. Como é? Esse aí são os verbos que são unvoiced sounds. O outro é voice sound, esse não, o som não é na garganta. O som é aqui na boca, ok? Esse aí é como se você estivesse tocando uma bateria. Porque é o tchá, o chá, o pá, ok? Dá pra fazer música, ok? Pá, chá, tchá, pá, chá, pá, tchá, tchá. Esses são os sons que você vai pronunciar como T. Não sirvo pra ser DJ, gente, nem rapper. Então, olha só. Esses seriam letras, né, que terminam com verbos que terminam com a letra P, SH, que é o ch, CH, que é o tch, S, que é o s, K, que é o K, né, K, TH, que o TH daqui, tipo thank you, thank, ok? E o F, que é o F. So, P, Sh, Ch, S, K, Th, F. Esses são os sons. Eles são todos feitos aqui. Quais são os verbos que têm esses sons? Exemplo. Ask. Ask. Ask, perguntar. Se soletra. A-S-K. Ask. Eu te perguntei. Aí tem gente que fala assim, I asked you. Wrong. Termina com K. I ask. O som é aqui. Então, o passado, a pronúncia, ele tem o ED, mas eu não falo como ED, eu falo como se fosse um T. I asked. I asked. Ok? I asked you. Bake. De assar. Não é baked it. Baked. Brush. De escovar. I brushed my teeth. I brushed my teeth. Ok? Fixed. I fixed the bike. Not I fixed the bike. I fixed the bike. I liked your hair. I liked, not liked it. I hoped. I worked. Eu trabalhei nessa empresa por 5 anos. Aí tem gente que fala assim, I worked it. Não, I worked in that company for 5 years, ok? E o terceiro grupo, que é o grupo do ID. São verbos regulares, você bota ED, mas não existe essa pronúncia de ED. Você vai pronunciar esses como ID, id. Tipo, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Esse aí, id, ok? Esse é fácil. O terceiro grupo, você só vai colocar essa pronúncia em verbos que terminam ou com D, ou verbos que terminam com T. E aí existe uma porção. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, complete. Ok? E o passado eu teria que colocar um ED, right? Então é completed. Completed. Ok? Outro, visit. Visit termina com T. Então eu não posso falar visited, right? Visited. Visited, algumas pessoas falam. Eu falo visited. Visited. It. Divide. Divided. Invite. Convidar. I invite you. I invited. I invited. I painted the house. Eu pintei a casa. I painted the house. I started a new class. Eu comecei uma nova aula.
I requested. Eu pedi. He provided with the notes. He provided me with the notes. Ele providenciou as anotações para mim. I visited United States last year. I started a new course. He was arrested. Ele foi preso. Alright? Então esse é mais fácil. Se o verbo termina em T ou termina em D, aí você bota o id no final. Então, vamos fazer um resumo? Então, 3 categorias que eu posso pronunciar verbos regulares no passado. Os verbos regulares, lembrando, são os verbos que eu boto ED para fazer o passado, ok? Então, o ED não existe esse som, ed. Ed é só Edward, mãos de tesoura, e a gente vai usar as mãozinhas dele para cortar esse som, né? Então, 3 maneiras. A primeira maneira, a pronúncia é como se fosse de D, somente. Quais são esses? Para os verbos que são voice sounds, aqueles que soam aqui na garganta. Eu te dei vários exemplos, depois eu vou te mandar um vídeo com mais. Ok? Asked, baked, balanced, brushed, ok? Allowed, called, filled, approved, closed. Esses são os com D. Verbos que são passado com ED, mas a pronúncia é com T. Esses são unvoiced sounds. Eles não soam aqui, soam aqui na frente. É aquela do tambor, né? P, ch, sh, k, th, f. Dá pra fazer música. Todos esses sons, então aí você pronuncia como T. Por exemplo, brush e sh. So, brushed. Ok? Wash e sh. Washed. I washed many clothes. So, aí você bota o T no final. E por último, o terceiro grupo, verbos que terminam em ED, porque são passados regulares, mas a sua pronúncia é o id. Aí lembra do versículo, id por todo mundo e pregar o evangelho para toda criatura, né? Então, você vai fazer o id. Então, por exemplo, verbos que terminam com D ou T, visit, so will be visited, complete, completed, request, requested, invent, invented, divide, divided, start, started. So, aí é o id, ok? Alright, então, vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda aí um feedback pra mim, é sempre bom ouvir se você gostou, sugestões. Mas o melhor de tudo é assistir a aula, repetir, colocar quantas vezes é necessário e treinar. Repetir após mim e treinar. Vou estar mandando esse outro vídeo aí pra você assistir. Se eu não mandar hoje, amanhã, pra não ficar muita coisa, mas de várias listas pra você ficar praticando aí também, tá? Não adianta falar um inglês e falar um inglês feio, né? A gente tem que falar um inglês bonito. Não vai ficar perfeito igual dos americanos, porque a gente tem o nosso acento, eles também têm o deles, mas fica bem próximo, de uma maneira que as pessoas possam entender a gente legal. E a gente não paga esse mico de ficar falando college, né? Worked, cleaned. Então é bom aprender a maneira certa de pronunciar, ok? Me manda um feedback, estude, porque não adianta você estar participando dessa aula e não ter tempo para estudar. Separa 5 minutos, 10 minutinhos que seja por dia para você revisar os vídeos, para você revisar suas notas, e você vai ver a grande diferença que faz. Ok? Todos nós estamos ocupados, mas é importante você saber quais são as suas prioridades. E se o inglês é uma das suas prioridades, você precisa dedicar tempo. Ok? I love you all. God bless you. You are in my prayers. Continue praying for Pastor Tennyson's mom. And we believe that God will perform a great miracle in her life. Okay? God bless you. I love you all. And I miss you all. Talk to me. Don't forget to put your comments. What do you think about the class? All right? Bye-bye. Love you. Ciao.